quarto evangelho, o evangelho de João. Domingo passado, nosso assunto foi depressão. E algumas pessoas me escreveram, algumas pessoas mandaram mensagens, algumas pessoas disseram que até puderam ajudar a outras no seu grupo de convivência com relação ao assunto depressão. E nós estamos tomando providências para que o nosso grupo de mídia possa colocar essas mensagens o mais rapidamente possível à disposição de vocês no nosso canal do YouTube, para que então vocês possam também começar a convidar pessoas a partilhar delas e uma vez mais ponderar sobre esses tópicos. Domingo passado foi depressão. Nosso assunto hoje é solidão. E João capítulo 16, verso 32 é o texto que dá base à nossa mensagem hoje. Ele mostra o que eu considero um dos momentos mais difíceis da vida de Jesus. Mais tarde, o autor aos Hebreus, ou o autor de Hebreus, ao escrever sobre o que ele passou nessa circunstância, dirá que ele chorou por si de modo tão intenso que suou sangue. João 16:32, a despeito da sua versão, eis a palavra do Senhor. Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Que o Senhor abençoe a sua porção lida. E vamos agora conversar sobre vencendo os males do velho ano novo. E essa é a mensagem: vencendo a solidão. Solidão, como eu disse domingo passado, a depressão, ela é tida como a doença do século, mas a solidão é tida como o mal do século. E é diferente, porque a solidão, ela não é doença, enfermidade em si, catalogada, diagnosticada, mas ela é a causa primária da depressão. A solidão é o mal do século. Talvez seja um dos grandes problemas, um dos maiores problemas do homem contemporâneo, é a solidão. Tanto que esse senhor aí, Norman Cousins, um dos autores que eu leio, em seu romance O Homem Moderno Está Obsoleto, ele escreveu o seguinte: toda a história humana é um esforço para destruir a solidão. Toda a história do homem é um esforço para destruir a solidão. O agregarismo, o corporativismo, a formação societária, tudo é uma tentativa, segundo Norman Cousins, de dirimir, de destruir a solidão. Já em 1927, Madre Teresa de Calcutá denunciou que a solidão mataria mais pessoas no século XXI, em 1997, do que as guerras entre as nações. E de acordo com as estatísticas, hoje ela estava certa. E ela escreve: a maior doença do Ocidente hoje não é a lepra, nem a tuberculose, é ser indesejado, não ser amado e ser abandonado. Nós podemos curar as doenças físicas com a medicina, mas a única cura para a solidão, para o desespero e para a desesperança é o amor. E é parte de um arrazoado que ela faz, de que o único amor verdadeiro é o amor de Cristo na vida de alguém, para saná-lo desses males todos. E nós lemos no texto bíblico que lemos, que Jesus teve a experiência da solidão. E poucas coisas são mais desestruturadoras da personalidade quanto o sentimento de solidão, quando não se consegue superar esse sentimento. Na vida de Jesus foi o momento de mais profunda angústia, porque os mais chegados amigos o abandonaram. E na palavra que foi lida, Jesus disse: ireis cada um para a vossa casa, porque ele não tinha uma, e me deixareis só. E quantas pessoas que eu já encontrei vida fora que não suportam a experiência da solidão? Pode ser alguém que se muda de uma cidade para outra, está só. Nós temos a Bia que está em outro país e não tem ninguém da família perto dela. Ela já fez amigos, contou com os amigos da igreja, a gente vai ver como isso é importante, mas ela chegou numa situação de solidão completa.
Quando nós chegamos nos Estados Unidos, em 1998, nós estávamos como unidade familiar absolutamente sozinhos. Éramos eu, Roberta, nossas filhas e a nossa irmã, que já estava lá sozinha já por algum tempo. E vocês vão ver como é importante a atividade gregária do povo de Deus para vencer a solidão. Poucas coisas desestruturam tanto, mas às vezes a solidão é dentro de casa. Uma das piores solidões é a solidão do casamento. A pessoa tem um cônjuge, mas não tem um parceiro ou uma parceira, não tem alguém com quem compartilha ideais, não tem planos em comum, não tem visão em comum. E às vezes a casa está cheia, mas a pessoa está solitária, e nem todos conseguem superar a solidão. Vamos examinar primeiramente a realidade da solidão. Ela vem sobre qualquer tipo de pessoa, independentemente de qualquer idade e de qualquer lugar. E todos os testemunhos dizem que a solidão dói e dói muito. Érico Veríssimo, numa de suas obras que eu li há muito tempo e reli algumas vezes, Olhai os Lírios do Campo, ele fala de um homem que chega em casa sozinho, não tem ninguém, e Veríssimo diz assim: e chegou em casa sentindo a necessidade de calor humano, doía-me aquela solidão glacial. É como gelo, como frio nas costelas. E falando em gelo, eu me lembro do almirante Byrd, quando chegou à Antártida. Ele foi o primeiro explorador que chegou às paragens frias da Antártida e disse: a pior coisa que eu tive que suportar não foi o frio, os gelos, os ventos e nem o processo de luz sobre o gelo, mas a solidão. A solidão quase o fez voltar e desistir do seu projeto de ser o primeiro homem a colocar os pés na Antártida. Muitas vezes a solidão nos vem no meio da multidão. Em São Paulo, que é chamado o maior aglomerado humano do hemisfério sul, há uma organização chamada CVV, Centro de Valorização da Vida. E um dia eu espero que nós possamos ter um ministério semelhante. São voluntários que atendem o telefone para aconselhamentos, para ouvir problemas, pessoas com problemas e principalmente pessoas com solidão, pessoas que estão às margens contemplando as margens de cometerem suicídio. E é interessante que esses voluntários dizem que esse trabalho praticamente duplica quando há um feriado na sexta ou um feriado na segunda, porque as pessoas não sabem o que fazer. 3 dias sem trabalho, sem estudos, elas estão sós e elas são vulneráveis ao ataque da solidão, enfiadas em suas casas, em quartos de pensão, em quartos de hotel, vivem em uma cidade entupida de gente, mas vivem só. A solidão é pequena, a solidão desestrutura, a solidão machuca e às vezes leva a pessoa a se afundar em coisas tentando preencher esse vazio. Interessante, Gabriel Garcia Marques, que é um outro autor maravilhosamente preciso no que escreve, ele escreveu um livro chamado 100 Anos de Solidão, e ele fala de uma mulher nesse livro chamada Amaranta. E Amaranta, essa mulher tinha uma vida que se resumia a bordar um sudário, e durante o dia Amaranta bordava todo o sudário, e à noite ela desbordava para não terminar a sua tarefa, de maneira que ela sempre se mantinha ocupada e não tinha que pensar na sua solidão. Parte dos 100 anos de solidão daquele livro maravilhoso. Mas a solidão, eu falando aqui sobre tudo isso, esses autores e essas estatísticas, parece ser sempre maléfica, mas não é. A solidão pode ser também muito construtiva. Tanto que Machado de Assis, o maior vulto da literatura brasileira, na minha modesta opinião, diz que a solidão é uma oficina de ideias. Érico Veríssimo também, lá naquele mesmo livro Olhai os Lírios do Campo, a Olívia, que é uma das personagens, diz para outro personagem, o Eugênio, dizendo: mas se tu soubesses como a solidão pode nos enriquecer. João Crisóstomo, se vocês nunca ouviram falar dele, é um dos ícones do cristianismo. Ele é chamado a Boca de Ouro, ou Boca de Ouro, o maior orador da história da igreja, celebradíssimo em todos os meios católicos, evangélicos, protestantes, reformados, todos dão a ele o título de o Boca de Ouro, o homem que
que mais que Spurgeon, mais que Moody, mais do que qualquer outro pregador, soube levar as audiências a experimentarem o céu ou experimentarem os rigores do inferno quando discorria sobre esse tema. Multidões afluíam para ouvi-lo. Mas o que esquecem de dizer sobre João Crisóstomo, o Boca de Ouro, é que ele passou vários anos no deserto, em solidão, em reflexão, em meditação, em estudo da palavra, em oração com o seu Deus para se tornar o Boca de Ouro. Então, lembram-se de Moisés? Ele teve uma experiência de solidão no deserto, e foi nessa experiência de solidão no deserto que ele encontrou Deus, e ele foi preparado para uma missão. Aí você se lembra da semana passada de Elias, que eu falei no domingo passado, né? Ao abordar a questão da depressão, em oposição a Moisés, o deserto desestruturou a vida de Elias. Por outro lado, Jesus foi para o deserto para se preparar para o início do seu ministério. 40 dias em jejum completo, em oração e no deserto. E ele foi tentado por Satanás. E logo depois que Satanás o deixa por algum tempo, até tempo oportuno, Jesus entra no seu ritmo de formação do corpo discipular, do que seria o corpo apostólico, e ele passa a ministrar por 3 anos e meio aproximadamente. Depois da conversão, Paulo também passou 3 anos no deserto da Arábia. Muito pouca menção se faz disso. Na realidade, Deus preparou a Paulo no deserto da Arábia, porque o Saulo já estava preparado aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres do judaísmo, um dos maiores rabis, neto de Hilel, que foi o suprassumo da escola rabínica judaica de todos os tempos. Mas Paulo passou 3 anos no deserto da Arábia. Lá ele teve as suas experiências, as suas visões, e ele foi preparado para ser, no deserto, sozinho, o maior doutrinador da história do cristianismo. Então, meus irmãos, a solidão, ela pode enriquecer e pode destruir. Pode levar alguém a ter uma experiência profunda com Deus, como foi com Moisés e a sarça ardente, e pode levar à depressão, como foi com Elias, que se sentiu completamente solitário, abandonado. Vocês se lembram? Semana passada, eu fiquei só, não acabou, eu estou só e querem tirar a minha vida. E a gente viu que aquilo era parte da depressão, porque ele se sentia só. Então, a solidão em si não é um problema. É a forma como nós nos comportamos com a nossa solidão. É o que nós fazemos com a nossa individualidade, com o momento em que estamos sós, aqui e agora. Como é que nós agimos? E a experiência de Jesus aqui, meus irmãos, é indicativa. Vem a hora, e já é chegada a hora em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. E se a história cessasse aqui, a experiência de Jesus com a solidão seria uma de profunda frustração. Mas a história dele continua com as palavras seguintes do verso: contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. A realidade da solidão é essa, ela existe, ela ataca, ela pode ser construtiva ou destrutiva, mas ela jamais é confortável, jamais ela é o desejável, jamais ela é para que o homem foi criado. A solitude é diferente da solidão. A solitude são momentos em que você se retira para orar, para estar com Deus, para estar consigo mesmo, para estar em reflexão, meditação, contemplação. É diferente da solidão, que é um estado que acontece, que é imposto, que é trazido à vida, como em Jesus e como todos aqueles de quem eu dei exemplo aqui. Mas vamos examinar em segundo lugar as ferramentas com as quais nós vencemos a solidão. E no caso indicativo de Jesus Cristo, a primeira ferramenta para vencer a solidão, e você vai completar aí, é compreender que existe um Deus que participa da vida das pessoas. Na realidade, a religião que mais cresce no mundo inteiro hoje é o islamismo. E o islamismo está a pronunciar a existência de Alá, um Deus que é tão alto, tão afastado de tudo e de todos, que ele não participa da vida de ninguém.
Os homens dão a ele adoração, oram a ele 3 vezes por dia, mas Deus jamais, Allah jamais interage com o homem. Ele não participa da vida do homem. É a religião, é Maomé, que é o seu profeta, que traz as instruções para que ao final da vida o homem então saia desse amontoado físico, material, e transcenda para um local, o paraíso, onde ele será galardoado com virgens ou com outras coisas e outros presentes, mas ele jamais estará na presença de Allah. Ele é tão inacessível, é tão alto e sublime que ele é inacessível. Mas a primeira ferramenta para vencer a solidão é compreender aqui o que Jesus disse: contudo, eu não estou só, porque o Pai está comigo. É compreender que existe um Deus que participa da vida das pessoas. O Deus revelado nas Escrituras, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não é um olho dentro de um triângulo, nem uma força irradiadora de energia, nem um supercristal. Não é que a força esteja com você, nem eu tenho a força do He-Man, mas é um ser pessoal. É alguém com quem o ser humano pode manter relacionamento, alguém a quem se pode buscar e em quem se pode confiar. Esse é o Deus verdadeiro, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso que você compreenda, quando a gente lê João capítulo 16, e esse verso em particular, que a solidão que veio sobre Jesus foi uma solidão que ele enfrentou e soube como vencer. Não apenas nesse momento em que ele diz: e me deixareis só. Mas quando nós vamos ao Evangelho de Mateus, o primeiro Evangelho, e queiram me acompanhar na leitura, nós vamos ver que a amplitude do abandono na vida do Salvador foi maior do que o que está nessa palavra que nós lemos. Veja o verso, Mateus 27, versos 45 e 46. Lemos assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, 6 da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E ele que disse: não estou só, porque o Pai está comigo. Nesse instante, o Pai o deixa. Por que me abandonaste? Por que me desamparastes? E essa foi uma solidão enfrentada por ele, na convicção de que ele estava dando, nesse instante de solidão maior, o sentido à sua vida. E essa é a segunda ferramenta, meu irmão. Se a primeira é compreender que há um Deus, um Pai que quer participar da sua vida, que quer ser procurado, buscado, encontrado, e com Ele temos um relacionamento sadio, um relacionamento vital, essencial para a nossa alma, para o nosso espírito. Aqui nós encontramos a segunda ferramenta da vitória sobre a solidão, que é perceber o seu senso pessoal de utilidade. É o que a gente olha quando Jesus aqui, no seu momento de solidão e abandono completo, ele ressignifica a solidão, quando ele atribui um sentido à sua solidão, porque Deus Pai abandonou a Jesus na cruz, para que ele não tivesse jamais que virar as costas para nós, para que ele jamais tivesse que, por um segundo, no seu segundo de vida pior, mais ímpio, ele tivesse que deixar a sua presença. O Pai não deixa nunca a presença do seu Filho. O Espírito Santo se entristece, ele pode ser abafado, mas ele não sai. No Antigo Testamento ele estava na companhia com Saul, com Davi, com fulano, com cicrano, com beltrana. No Novo Testamento, nós, povo da graça, da nova aliança, o Espírito Santo está em nós. E uma vez que ele está em nós, ele não sai. Ah, não desce e sobe. Não é a sanfona do Luiz Gonzaga, que vai para um lado e vai para o outro, estica e puxa. De jeito nenhum. O Senhor Deus está conosco, faz em nós morada e não nos abandona nem um segundo. Aqui nós encontramos essa segunda ferramenta, perceber o seu senso pessoal de utilidade. E muitas pessoas fazem interrogações e me escrevem e me consultam sobre o sentido da vida. E a minha resposta normalmente segue esse caminho: procure dar um sentido à sua vida. Não quero saber qual é o sentido da vida.
Procure dar um sentido à sua vida. Use a sua vida em algo que edifique a você, aos que estão ao seu redor, ao reino de Deus. Forge o seu senso de utilidade. A resposta de como derrotar a solidão começa aqui, é apossar-se dessa realidade existencial. Eu tenho valor e eu posso ser útil. Amém. Glória a Deus. Não esqueça Salmos capítulo 8, versos 4 e 5. Que é o homem mortal para que te lembres dele, Senhor, e o filho do homem para que o visites. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroastes. Quando eu era pastor na Igreja Batista Betel, de 1987 até 1993, certa feita eu preguei uma série de conferências em Recife. Meu amigo era pastor de uma igreja lá e me convidou. E lá ele me apresentou. Assim que eu cheguei, eu dirigi até Recife, e lá chegando, ele me apresentou alguém que estava esperando-me junto com ele na igreja, um diácono, um ancião muitíssimo ativo na igreja. Mas quando eu estava sós, e aquele ancião foi cuidar de algumas coisas da igreja, ele me disse que há cerca de um ano, aquele diácono o procurou e disse: eu estou me sentindo muito mal, pastor. Eu acho que eu estou sobrando na igreja. Eu já sou idoso e já estou me achando inútil. Havia muitos outros jovens, diáconos jovens, e ele ficara sem espaço. E ele então disse: pastor, tira o meu nome do hall de membros. Eu vou ficar em casa e vou esperar a minha hora chegar. Me faça isso, por favor. E o pastor disse: tá bem, eu vou respeitar a sua vontade, mas o irmão pode me fazer um favor? Um último favor? Ele disse: posso. E o pastor disse: entre as pessoas que a igreja ajuda, há uma viúva que mora lá nos Igarapés, em Afogados, em Gazeira, ali no Recife, e eu não tenho ninguém para levar essa cesta básica para ela. O irmão pode fazer a gentileza de levar essa cesta básica, e será a sua última missão como diácono da igreja. Ela ficou enferma, não sai da cama. Ele disse: vou, pastor, vou, pastor. E ele foi lá levar a cesta básica. E esse irmão relata depois ao pastor: pastor, ela ficou tão feliz porque recebeu a visita de um crente, porque ela disse que só ia gente lá quando era um crente, uma vez por mês, para levar a cesta básica, e deixava e ia embora. Mas aí ela me pediu para sentar, me pediu para ler a Bíblia, que ela já não conseguia ler por causa da pouca visão. E ela ficou tão emocionada que começou a contar do passado dela na igreja, começou a contar do passado dela com Jesus, pediu para que eu cantasse alguns dos hinos favoritos. Eu não tinha uma boa voz, ela não tinha uma boa voz, nós cantamos como dois gatos brigando, mas foi lindo, pastor. Depois eu orei e: pastor, eu queria lhe pedir uma coisa, antes de fazer a sessão na próxima semana, não leva mais a sério o que eu disse não, deixa meu nome no hall de membros da igreja. Eu vou visitar essa irmã, e quantos o senhor quiser que eu vá, todas as semanas. E na experiência desse irmão, queridos, o que muita gente não entende é isso: senso de utilidade. Senso de utilidade. As pessoas não entendem que a sua vida tem valor e que pode ser útil nas mãos de Deus. Elas pensam que ser crente é manifestar-se em receber as coisas. Eu vou para a igreja, eu espero que o pastor tenha uma boa mensagem, eu espero que o pessoal não erre muito na música, eu espero que haja um bom lanche, eu espero isso, eu espero aquilo, eu espero que a lição da escola dominical seja bem ensinada. Mas geralmente as pessoas não pensam: como é que eu posso ajudar gente que sofre mais do que eu? Como é que eu posso ser útil nas mãos de Deus? E é isso que mantém uma igreja grande, é isso que faz uma igreja robusta, cumprindo a vontade de Deus. Há um pensamento que eu li e não consegui esquecer nunca, que diz assim: eu reclamei por não ter sapatos, até que eu encontrei alguém que não tinha pés. Reclamamos tanto dos nossos problemas, das nossas dificuldades, que nós não entendemos que nós estamos num mundo miserável, onde nós podemos ter utilidade nas mãos de Deus, cada um de nós, independente de idade, independente de condição física. A primeira coisa é essa, é a descoberta do sentido da vida. E a vida não tem sentido, nós é que damos sentido à vida. O significado da vida é dado por nós, com o senso de utilidade
que nos impulsiona a dizer: eu sou alguém útil aos olhos de Deus, eu posso fazer alguma coisa, Deus pode se valer de mim. Há pessoas que eu posso marcar com o meu ministério, com a minha vida. Quando nós compreendemos que podemos ter um coração aberto e a mão estendida para beneficiar outro, então nós vencemos grande parte da solidão. Jesus não estava só porque era um exótico, que era um mau caráter de quem as pessoas fugiam. O que estava sucedendo é que ele optara como seu estilo de vida. Vocês se lembram que ele disse aos seus discípulos antes: há um batismo com o qual devo ser batizado, e como eu me angustio até que esse batismo se cumpra. Ou seja, está lá à frente, a cruz espera por mim, e eu anseio por esse dia. Era o momento em que Jesus iria dar significado à sua vida, ao seu ministério, a tudo que ele era, a tudo que viera fazer. Se não for a cruz, a existência e a chegada do Filho de Deus ao mundo teria sido insignificante, teria sido completamente inexpressiva. Mas é na cruz, no seu momento de maior sofrimento, que ele significa a sua vida. A gente tem falado muito em ressignificar as emoções, ressignificar aquilo. Pablo Marçal fala isso à torta e à direito, e todo mundo ressignifica isso, sentimentos, isso e aquilo. Olha, antes de você ressignificar qualquer coisa, signifique a sua vida em Deus, com o seu senso de utilidade para estar nas mãos dele. E quando você descobre isso, você vence todo e qualquer embate com a solidão. Mas há uma outra questão para vencer a solidão. Aqui nós encontramos a terceira ferramenta da vitória sobre a solidão no Evangelho, no momento do relato do Cristo que se sentiu só. É lembrar das promessas de Deus. Está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5, palavras de Jesus, se vocês se recordam: nunca te deixarei, nem te desampararei. E é preciso descobrir não o sentido da vida, porque você dá sentido à sua vida com o seu senso de utilidade, mas é descobrir o segredo da vida. E o segredo da vida é compartilhar ou compartilhar a sua vida com Deus. E eu disse compartilhar, compartilhar, porque há mutualidade aqui. Você dá a Deus a parte dos seus dias, que teve, que ainda tem, e Deus lhe dá uma parte da sua eternidade e sua sempre presente companhia. Quer negócio melhor do que esse? Eu não consigo conceber nenhuma aplicação, nenhum investimento que lhe dê tantos dividendos. Você dá os poucos anos que você tem aqui na sua vida para Deus, e Ele lhe dá a eternidade inteira na companhia dele. Não dá para colocar numa balança. Podemos estar sem o apoio da casa, de casa, sem apoio do trabalho, sós na cultura em que vivemos, mas devemos nos lembrar uma coisa: nós nunca estamos longe dos olhos de Deus, e nunca estamos sem a proximidade do nosso Salvador. Ele está lá em Filipenses capítulo 4, verso 5, o apóstolo Paulo diz: perto está o Senhor. Não no sentido de perto de voltar, de iminência de volta, mas de presença espiritual, de companhia para a alma. Lá no livro de Salmos capítulo 34, versículo 8, está assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Perto está o Senhor de quem quebranta o seu coração diante dele, de quem está contrito diante do Senhor. E lá no Salmo 145, verso 18, que é muito mais conhecido, diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam. E em Jeremias capítulo 23, versículo 30, verso 23, Deus usa a pena do profeta e o inspira a escrever, quase que num ditado verbal: sou eu Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não apenas Deus de longe. Em nenhum momento um crente em Cristo pode dizer: Deus me abandonou. Como eu disse, Deus o fez para com Jesus na cruz, para que nunca tivesse que fazer com você. Lembre-se das promessas de Deus: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor dos que têm o coração contrito. Perto está o Senhor dos que o temem. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Olhe ao seu redor. Quando você não vir ninguém, perceba a presença do seu Salvador com você. Mas há um último fator que ajuda a superar a solidão, e aqui nós encontramos a última ferramenta de vitória sobre a solidão.
é a que eu mencionei no início: agregar-se com o povo de Deus. Eu amo quando Davi, um homem acostumado a fugindo de Saul, estar isolado e só, ele se torna rei. E esse salmo é escrito quando ele literalmente abre as suas fronteiras para receber gente que não era bem recebida. Era um momento histórico único na vida de Davi, do estabelecimento do seu reino. E lá no Salmo 68, 6, que ele escreve nessa época, ele diz assim: Deus faz que o solitário more em família. E essa é uma das maneiras mais impressivas para se vencer a solidão, é se tornar igreja com seus irmãos em Cristo. Você está me escutando e vai me ver e vai meditar sobre isso. Olha, eu tenho várias cadeiras vazias aqui. Enquanto você estiver aí sozinho, pense que você pode se agregar com irmãos e irmãs e ser igreja junto conosco. Porque quando essas cadeiras se encherem, estão quase a se encher, nós vamos trazer mais. E quando a gente não der mais esse ambiente, a gente procura um ambiente maior. Quem sabe um dia a gente se reúne no Rei Pelé. Amém. E aí vai ter lugar, pelo menos para algumas pessoas, até que a gente ocupe o gramado também. Meu irmão, minha irmã, o solitário mora em família. A igreja é a família de Deus. E é por isso que nós nos chamamos Família Batista Ictus. Eu dou graças a Deus pelo que a igreja tem significado para a minha vida. Como eu disse a vocês, estivemos sozinhos. Eu, Roberto, as meninas em terra estranha. Minha irmã Liz, que já estava lá há algum tempo quando chegamos, durante anos ela esteve sozinha, ela veio morar conosco. E mesmo em 5, 6 pessoas, pois ela veio morar conosco, nós éramos sós, mesmo em parentela. Mas a igreja significou algo novo para a gente, não é, Roberto? As pessoas que nos ajudaram, que marcaram nossas vidas, que nos acompanham até hoje, que nos ajudam até hoje em oração, em sustento, e marcaram a nossa vida. E essas pessoas estavam na igreja, e de alguma maneira estranha, mesmo longe da família, nós estávamos em família. Eu acredito que foi a experiência que Sérgio, Flávia e Bia e Flavinha passaram também, indo para um local onde não conheciam ninguém, e estiveram lá. E hoje o pastor da igreja onde elas frequentavam veio visitá-los, passou uma semana aqui em Maceió, né? São esses laços entranháveis de afetos e compaixões que surgem ao pé da cruz. A igreja é o lugar onde o solitário encontra apoio. Você pode encontrar na igreja, como diz o livro de Provérbios, amigos mais chegados que um irmão, pessoas que o amarão, pessoas em quem você confiará, com quem você poderá abrir o coração, que serão seus parceiros na oração e lhe ouvirão. Que coisa fantástica é a igreja, meu irmão, minha irmã. Ela é a família de Deus. Lembra-se das palavras de Jesus em Marcos capítulo 3, versículos 33 a 35? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando ao redor de si, disse: meu pai e minha mãe são esses que fazem a vontade de Deus. E lá em João capítulo 19, no final de sua vida, isso foi no início do ministério, mas no final de sua vida, em João 19, versos 25 a 27, perto da cruz, diz a palavra, perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. E quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o seu filho. E ao discípulo: eis aí a tua mãe. E daquela hora em diante, João, o discípulo, a levou para a sua casa. É a igreja, é a família nascida na cruz, aos pés da cruz. É a família banhada pelo sangue que verteu do madeiro. Na igreja nós encontramos forças para vencer a solidão. Mas pastor Lon, eu encontrei muito hipócrita na igreja. Gente, nós encontramos hipócrita em todo lugar. Em todo lugar. Na fila de ônibus, no banco. Nós encontramos muito mais gente boa, interessante, significativa na igreja. Venha para a igreja. Abra o seu coração para os seus irmãos, confie neles. Eu quero contar apenas 2 historinhas para encerrar. Vocês devem ter já ouvido a ilustração do carvão junto da brasa, né? Se você pega um carvão e o põe junto das outras brasas vivas, aquele carvão se aquece. Mas se você pega um carvão incandescente, uma brasa viva, e tire-a do meio das outras,
distancia e se apaga, vira carvão. Põe o carvão de novo apagado no meio das brasas e ele vai encandecer uma vez mais. É isso que acontece com a comunhão da igreja. E depois dessa pandemia, deu-se à igreja a desculpa perfeita para não se reunir mais nas igrejas com os irmãos. Tem gente aí que está me vendo, está me ouvindo, que está sem se reunir com seus irmãos, com suas irmãs, sem sentir um abraço, um toque, um beijo há anos. E você pensa que isso é igreja? De jeito nenhum. A virtualidade mata a familiaridade. A virtualidade mata a familiaridade. Venha ser igreja comigo. Não há igreja como a igreja que se reúne no salão de cultos. Não há igreja como a igreja que caminha junto. Não há igreja como a igreja que come junto. Não há igreja como a igreja que celebra junto, que chora junto. Não há igreja como a igreja que se reúne regularmente e onde nós aprendemos a confiar uns nos outros e a sermos apoio e suporte uns dos outros. Se você se afasta, você vai esfriar. Eu conheço mais gente esfriando, e porventura, quando o Senhor Jesus, o amor de muitos se esfriará, diz a palavra. E eu acredito que essa epidemia, ela deu essa pandemia, ela deu a desculpa perfeita para você hoje se tornar uma brasa que não é mais viva, um carvão. Para você se tornar alguém que ficou extremamente suspeitoso da igreja, dos amontoados de crente, ou seus medos, as suas fobias, o seu pânico ou qualquer coisa. Meu irmão, nada disso é motivo. Venha para a casa do Senhor, esteja com o povo de Deus, afaste-se e você vai se esfriar. E talvez você seja encontrado por Jesus na sua volta, que é iminente, como um daqueles em cujo coração o amor pelo Evangelho se esfriou. E vai cair na síndrome de Adão. Foi a mulher que tu me deste, foi a igreja que tu me deste, ou foi a pandemia que tu me deste. Estender dedo em toda e qualquer direção, mas achegue-se, conviva, seu coração será aquecido e você vai descobrir a maior e a mais fantástica família sobre a terra, que é a família de Deus, consubstanciada na igreja de Jesus Cristo. A última história que eu quero compartilhar é uma história que eu li. Na Europa, durante a Segunda Guerra, um pastor foi colocado numa cela, num campo de concentração. A cela ao lado era uma solitária. Havia uma outra pessoa lá. Eles não se viam, mas conseguiam se comunicar. Eles, um dia, um ouviu as batidas que o outro estava fazendo na parede que dividia aquelas celas, e ele percebeu que era código Morse. E eles começaram a se comunicar. Como os dois conheciam o código Morse, eles começaram a conversar. Então estabeleceu-se um vínculo por meses dessas duas celas. Mas um dia a conversa terminou assim, e um dos sobreviventes escreveu isso no seu diário. Ele disse que a pessoa do lado disse: é um inferno estar só aqui nessa cela. Mas o outro, que era um pastor perseguido por Hitler e colocado na prisão, ele respondeu: aqui na minha cela eu estou com Cristo. É um céu estar aqui nessa cela. O campo de concentração era o mesmo, o sofrimento era o mesmo, havia uma parede separando os dois, mas mais do que uma parede, havia um homem que tinha uma compreensão, que dera a vida a Cristo, e havia um homem que não conhecia Cristo. Conhecer a Cristo faz a diferença. Conhecer a Cristo faz toda a diferença. Eu posso terminar fazendo uma paráfrase de Mateus capítulo 11, versos de 28 a 30, e colocar assim, sem nenhuma violência exegética, eu posso colocar essas palavras na boca de Jesus: vinde a mim, todos vós, solitários e desacompanhados, e eu vos darei companhia. Porque Ele promete uma companhia que jamais cessa, uma companhia que ninguém pode tirar. Então, para vencer a solidão, lembre-se, compreenda que existe um Deus que participa da nossa vida. Perceba que há um senso de utilidade que, se bem usado, dá significação ao nosso viver, dá sentido à nossa vida. Lembre-se das promessas de Deus e lembre-se de agregar-se
ao povo de Deus. Se você está só, Jesus Cristo quer ser seu amigo. Se você está só, alguém que nunca vai lhe deixar, que é o Pai Eterno. E se você precisa de pessoas confiáveis, parceiros, amigos, irmãos, uma família, aqui está a Igreja de Cristo. Ela pode ser a família que você precisa. Em última análise, não fique sozinho. Chame Jesus Cristo para participar da sua vida. E mesmo estando só, você jamais estará sozinho nessa vida. Lembre-se do seu mestre, lembre-se de Cristo, que disse: cada um irá para o seu lugar, contudo eu não estou só, porque o Pai está comigo. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Amém? Amém.